Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa disciplina de Química Geral. Na aula de hoje nós vamos estudar as leis das reações químicas. Nós vamos estudar um pouco do histórico desde as civilizações antigas, a civilização clássica, até o final do século XVII e início do século XVIII, quando a química se estrutura como ciência. E vamos ver também as leis ponderais. Vamos estudar um pouco do histórico da química, desde seu início, passando pela alquimia até os séculos 17 e 18, quando ela se constituiu enquanto ciência, como a gente conhece nos dias de hoje. Os gregos, por volta de 2500 anos atrás, se perguntavam qual seria a constituição da matéria, de que a matéria é feita. O filósofo Tales de Mileto, que viveu por volta de 624 a.C., observando os mares, a chuva, os rios, afirmou que o universo era composto por água. Já Anaxímenes, que viveu por volta de 585 a.C., dizia que o ar era a base de tudo. Heráclito, então, afirmava que o universo estava em constante mudança e que o fogo era a base de tudo que existia, já que esse fogo representava a mudança de uma matéria em outra. Já Empédocles, que viveu por volta de 490 a.C., dizia que além da água, do ar e do fogo, a Terra também participaria da constituição do universo, formando aí a teoria dos quatro elementos. A gente tem nessa figura aí a representação dessa teoria. E afirmava também que a interação entre esses elementos, entre esses quatro elementos, era feita pelo amor e que a separação era feita pelo ódio. Em seguida, a gente tem Leucipo e Demócrito, que viveram por volta de 480 a.C., e eles tinham uma concepção bem diferente da composição da matéria. E eles afirmavam, por exemplo, se a gente pegar um material qualquer e dividir esse material ao meio, em seguida pegar uma metade delas e dividir ao meio, e assim por diante, dividindo metade em metade, a gente vai chegar a uma unidade imaginária, invisível e indivisível, que eles chamaram de átomo. Aí a gente tem a primeira concepção do átomo, dos filósofos gregos Leucipo e Demócrito. Então, o átomo é uma unidade imaginária, invisível e indivisível. Após Leucipo e Demócrito, a gente tem Aristóteles, que voltou com a teoria dos quatro elementos, ar, fogo, terra e água, e afirmava que cada um desses quatro elementos poderiam se transformar em outros. Aí vem a ideia da transmutação, o ar se transformando em fogo, a terra se transformando em água e assim por diante. Vale lembrar aqui, pessoal, que a filosofia, os grandes filósofos gregos, eles valorizavam a atividade mental, ao pensamento. Então os filósofos, eles apenas pensavam, enquanto que a experimentação era uma atividade manual, uma atividade feita por classes inferiores, era trabalho escravo desvalorizado. Já a alquimia, ela está relacionada com a metalurgia, que são as práticas de isolamento de metais a partir de minérios encontrados no solo. Você transforma o minério óxido de ferro em ferro, cobre, o ouro. Aliado a essas práticas da metalurgia, ao misticismo, à magia, surgiu a alquimia por volta de 300 anos depois de Cristo lá no Egito. E rapidamente a alquimia se espalhou por toda a Europa, pela China, que é uma alquimia bastante conhecida, e principalmente pelo mundo árabe. Pessoal, o mundo árabe revolucionou a alquimia, a medicina, a matemática. Então é muito importante a cultura árabe para a ciência ocidental. E essa alquimia ela buscava principalmente pela pedra filosofal, que era a pedra que transforma todo metal, todo material em ouro. E também pelo elixir da longa vida, que é uma solução que, se a pessoa beber, ela vai ter juventude e vida eterna. Então, com certeza, nesses desenhos como Fullmetal Alchemist e entre outros, Avatar, vocês viram alguma coisa sobre a alquimia. E a alquimia contribuiu bastante para a química. A partir do século XVII, essas práticas da alquimia, elas contribuíram para a formação de uma ciência da natureza, que foi a química. Através, por exemplo, do desenvolvimento da pólvora, que muito tempo depois foi trazida para a Europa, a produção de ácidos, bases, sais e óxidos,
Então, a química inorgânica se desenvolveu muito com a alquimia. A produção de álcool a partir da destilação de fermentados como vinho, produção de vinagre também, o isolamento de substâncias como o arsênio, óxido de arsênio, por exemplo, que era conhecido como arsênico, foi por muito tempo utilizado como veneno. Então, quando vocês veem filmes da Idade Média, essas coisas, vê aquela pessoa envenenando outra com uma substânciazinha no anel ou colocando a substância, um pozinho na água, na bebida, geralmente é arsênico. O antimônio também, que foi muito utilizado como veneno, o bismuto, o fósforo e o zinco, entre outras substâncias que também foram isoladas pelos alquimistas. Técnicas de laboratório como destilação e cristalização, entre várias outras técnicas, e principalmente os equipamentos. Muitos dos equipamentos que a gente tem hoje no laboratório foram desenvolvidos durante o período da alquimia. Lá pelo final do século XVII, início do século XVIII, a gente tem esse cientista, esse físico, Robert Boyle, que escreveu o livro Químico Cético. Ele pegou toda essa parte prática da alquimia e separou da parte do misticismo e escreveu o livro Químico Cético, que a partir dele a gente tem o início da química enquanto ciência. Já Lavoisier, que nasceu em 1743 e morreu na guilhotina na Revolução Francesa em 1794, é considerado o pai da química. E alguma das contribuições dele para a química foi a concepção da conservação da massa, a definição de elemento químico e a formulação de uma nomenclatura química, que foi muito importante para a época. Em 1697 foi criada a teoria do flogisto, que tenta explicar a reação de combustão, a reação de queima. Por quê? Porque numa reação de combustão, num sistema aberto, a massa do combustível, por exemplo, de uma folha de papel, antes da queima, é diferente da massa das cinzas. A cinza pesa bem menos. Então, como explicar isso? Então, foi criada essa teoria do flogisto, que diz que durante a queima de certas substâncias, o flogisto, essa energia, esse flogisto, é perdido na queima. Por isso, a massa diminui. Em alguns metais, como por exemplo a queima do ferro, a massa aumenta. E eles afirmavam que era devido ao ferro, ao metal ferro, ter energia flogística negativa. Isso, pessoal, porque o oxigênio, que faz parte da reação de combustão, é o comburente, ainda não tinha sido descoberto. Ele só foi descoberto em 1771 por Carl William Scheele. Essa descoberta também é atribuída a Presley, mas com a descoberta do oxigênio, essa teoria do flogisto começou a cair por terra. E algumas outras contribuições de Lavoisier foi a descoberta de que o ar é uma mistura de gases e que 20% do ar é oxigênio e outros 70% é uma substância que ele nomeou de azoto, conhecida também como nitrogênio, e ele também descobriu que a água é constituída de oxigênio e hidrogênio. Então essas são as contribuições, algumas das contribuições de Lavoisier, que também utilizou a balança em seus experimentos. Foi presidente da Academia Real de Ciências da França e era um cobrador de imposto, e que na Revolução Francesa, em 1794, ele foi condenado à guilhotina, morreu guilhotinado. As leis ponderais das reações químicas. Quando a gente fala o termo ponderal, a gente está se referindo a peso, a massa. Então as leis ponderais são leis relacionadas às massas das substâncias durante o processo das reações químicas. Então, durante as reações químicas, as massas são medidas, tá bom? Só lembrando que a reação química é representada pela equação química, onde a gente tem os reagentes, a seta que indica o caminho da reação, e no final a gente tem os produtos. Então a gente tem duas leis ponderais: a lei da conservação da massa, ou lei de Lavoisier, e a lei das proporções constantes, também chamada de lei de Proust. Uma nota importante, pessoal, em relação às grandezas. Existe na natureza várias grandezas, como por exemplo a massa, o volume, quantidade de matéria, dentre outras. Toda vez que a gente fala em grandeza, a gente tem que lembrar que ela é representada pelo número, não é isso? E por uma unidade.
Então, cuidado, quando vocês forem representar uma grandeza, você tem que colocar o valor da grandeza, o valor numérico da grandeza, e em seguida a unidade que representa essa grandeza. Como, por exemplo, aqui, a gente tem uma grandeza massa, não é isso? O valor numérico, qualquer número, por exemplo, 15, e a unidade que pode ser gramas, tá bom? Então, a massa de 15 gramas eu represento assim, massa igual a 15 gramas. Então eu tenho a minha grandeza massa, o meu número e a minha unidade. Nunca represente uma grandeza somente assim, por exemplo, massa 15. A gente não considera isso uma grandeza, é apenas um número. No Sistema Internacional de Unidades e Medidas, no SI, a gente tem, por exemplo, que a grandeza massa, a unidade que representa essa grandeza massa no SI é o quilograma. E a gente na química geralmente trabalha com múltiplos e submúltiplos dessa unidade. Então a gente tem, por exemplo, dois submúltiplos do quilograma. A gente tem o miligrama, o grama e o quilograma. Para transformar miligramas para grama, miligrama, mili significa 1000, então 1000 vezes menor do que o grama. Para eu transformar miligramas em grama, é só pegar esse meu valor e dividir por 1000. Para eu fazer o inverso, transformar gramas em miligramas, eu vou pegar esse valor em gramas e multiplicar por 1000. Por exemplo, 5 gramas representa 5.000 miligramas. 5.000 miligramas representa 5 gramas. E para eu representar um valor de grama em quilograma, eu vou também dividir por 1000. Quilo, pessoal, significa 1000 vezes maior, enquanto mili significa 1000 vezes menor, quilo significa 1000 vezes maior. E o inverso eu vou multiplicar. Por exemplo, 5 quilos. 5 quilos de arroz equivale a 5.000 gramas, tá bom? Então essas unidades, essas grandezas, vocês com certeza vão estudar na física. Peço que vocês estudem bastante, prestem bastante atenção, porque a gente vai utilizar bastante na química. Então a primeira delas é a lei da conservação da massa, que diz que se uma reação química ocorre em um sistema fechado, ou seja, um sistema que não troca nem energia nem matéria com o ambiente, haverá a conservação da massa. Então, no sistema fechado, numa reação química, há a conservação da massa. Isso quer dizer que a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Numa reação química, a massa dos reagentes vai ser igual à massa dos produtos. Então, por exemplo, se numa reação qualquer, gás hidrogênio reagindo com gás cloro, para produzir cloreto de hidrogênio, tudo gasoso. Então, nessa reação, se eu tiver 2 gramas de hidrogênio e 2 gramas de cloro, então, no final, com certeza eu vou ter 4 gramas de cloreto de hidrogênio, porque a massa dos reagentes, que no caso aqui é 2 mais 2, 4, tem que ser igual à massa dos produtos. Então a lei da conservação da massa diz isso. A segunda lei é a lei das proporções definidas, também conhecida como lei de Proust, que diz que em uma dada reação química existe uma proporção constante, preste atenção, proporção constante entre as massas das substâncias participantes. Então, as massas das substâncias numa reação química, elas têm uma proporção constante entre si. Vamos ver aqui essa tabela. Numa reação de quebra da molécula de água, eu tenho aqui, por exemplo, no experimento 1, 18 gramas de água, 16 gramas de hidrogênio, de oxigênio e 2 gramas de hidrogênio. Se eu dividir tudo pelo menor, eu vou ter uma proporção aqui de... Aqui o menor não é o 2, então eu vou ter uma proporção aqui de 18 dividido por 2, 9, para 16 dividido por 2, 8, para 2 dividido por 2, 1. Então, a proporção entre a água, o oxigênio e o hidrogênio vai ser sempre 9 para 8 para 1. Quer ver? Vamos lá no último, no 4. No 4, a gente tem aqui, pessoal, 180 gramas de água, 160 gramas de oxigênio e 20 gramas de hidrogênio. Se a gente dividir tudo pelo menor, 20, a gente vai ter também 180 dividido por 20, 9.
160 dividido por 20, 8. 20 dividido por 21. Então, essa proporção vai ser mantida. Além disso, a gente pode fazer uma relação entre a proporção de oxigênio e hidrogênio. Vai ser sempre a mesma. Ó. 16 dividido por 2. A proporção entre a massa de oxigênio e a massa de hidrogênio vai ser sempre a mesma. 16, no primeiro aí, 16 dividido por 2, que vai dar 8. No segundo, 40 dividido por 5, também dá 8. 8 dividido por 1, dá 8. 160 dividido por 20, dá 8. Então, essa proporção sempre vai ser mantida. Então, a partir dessas proporções que elas são definidas, eu posso descobrir a massa de uma substância, a massa de um reagente, a massa de um produto na minha reação química. Porque essas proporções elas são constantes. Tá bom? Então, pessoal, nossa aula de hoje fica por aqui. Façam as atividades, assistam a videoaula inteira. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês e até a nossa próxima aula.